Continuando aí o nosso estudo sobre madeiras, hoje falando de tipos de peça. O primeiro tipo aí que a gente vai estudar é madeira roliça ou madeira bruta. É uma madeira com menor grau de processamento, tá? Praticamente você tem o tronco e é tirado a casca dele, feito algum tipo de tratamento e assim ele é empregado, tá? Muita gente utiliza esse modelo, por exemplo, para confeccionar um pilar de madeira. O pilar de madeira é bem comum a gente visualizar ele feito nesse modelo de madeira roliça, madeira bruta. Por exemplo, quem conhece o terminal de transporte urbano aqui em Foz, vocês vão visualizar que toda a estrutura nos pontos são feitas nesse tipo de material, com a madeira roliça. Ela foi tratada ali com algum tipo de preservante, tá? E fixado ao chão a partir de um conector metálico. Também é comum visualizar esse tipo de estrutura em pergolados, conforme a gente tem na imagem aí do lado, né? A imagem mais à direita. Também utiliza-se esse tipo de material em escoras de obra, tá? Você vai fazer uma concretagem de uma laje, tá? Para antes de você fazer o concreto, antes de você fazer o despejo do concreto em cima da estrutura montada, você faz todo o escoramento. Geralmente nessa situação a gente utiliza o eucalipto, tá? O eucalipto é uma madeira que tem uma resistência bem interessante. Ela não é utilizada de forma processada, porque o eucalipto possui muitos nós. E o nós eu já expliquei para vocês aqui em situações que a gente tem o emprego de carga, uma carga concentrada no meio da seção, por exemplo. Em função dessa quantidade de nós, ele não é interessante a resistência dele nesse sentido. Ele pode ocorrer algum tipo de fratura. Mas para esforços a compressão ele resiste muito bem, tá? Tem também algumas casas feitas de madeira roliça, mas aqui não é tão comum, tá? O americano gosta mais de fazer isso, o brasileiro nem tanto. Madeira serrada é madeira da forma como ela é encontrada hoje no comércio, nos materiais de construção, tá? Existe um padrão de comercialização e de dimensão que geralmente são múltiplos de polegadas. Então, todas aquelas denominações, caibro, ripa, tábua, são todas oriundas de uma madeira serrada, tá? Eu vou passar ainda para vocês na sequência aí esses tipos, essas diferenças desses materiais serrados aí e que a gente encontra de forma comercial, tá? Então, naturalmente, ele tem uma seção retangular e é o que é mais empregado hoje. Industrializadas a gente tem um processo de laminação. Na verdade, são coladas aí para esse modelo de madeira laminada, coladas lâminas uma em cima da outra, tá? No compensado, por exemplo, a gente tem uma lâmina de pequena espessura sobreposta, colada entre si. Então a gente tem o cruzamento das fibras, tá? Uma fibra, digamos, vai nesse sentido, a do lado ela vem por cima cruzando, garante uma resistência um pouco maior. Mas como a fibra ela é muito fina, tá? Ela utiliza muito, principalmente nesse modelo, ela utiliza a parte mais externa, o alburno da madeira. Então ele é destinado mais à utilização na indústria moveleira, ou então como um tapume para isolamento de obra. Estruturalmente ele não é tão interessante. Já a madeira laminada colada, ela segue a mesma premissa, tá? Então você tem fibras coladas, tá? Fibras coladas. Porém, cada lâmina, em vez de ser uma lâmina muito fina, na casa dos milímetros ali, como é na madeira compensada, na madeira laminada colada, cada lâmina chega a ter 2 a 3 centímetros, tá? Então ela tem uma espessura até bem razoável. Então elas são coladas em si, e a diferença aqui é que as fibras são sempre direcionadas no mesmo sentido. Então se eu tenho a fibra aqui nessa posição, a outra fibra vai justamente por cima, tá? Com isso, eu tenho uma madeira mais selecionada, porque eles cortam, fazem a seleção dessas lâminas. As partes, por exemplo, que tem
muitas falhas, muitos defeitos, principalmente o nó, ela é retirada, tá? Ou você não coloca ela junto da estrutura, ou você faz uma extração daquele nó, fura, tira ele e injeta uma madeira um pedaço de madeira exatamente no tamanho do furo, com uma característica adequada, a partir de algum tipo de epóxi, algum tipo de cola ali que vai garantir a solidez desse material. Então você tem uma peça muito bem selecionada, geralmente na madeira laminada colada. Hoje as estruturas de madeira, principalmente grandes vãos, grandes obras, utilizam boa parte desse modelo, tá? Com a laminação paralela entre si. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Então, coberturas principalmente, aquele desenho, aquela imagem que eu mostrei para vocês na aula passada do ginásio do Tarumã em Curitiba, é feito em madeira laminada colada, tá? Aqui a gente tem também uma cobertura feita nesse modelo. Então são diversas as peças, diversos os vãos que eu consigo vencer são bem interessantes, tá? Então é muito interessante a sua aplicação estrutural. Adapta-se a uma significativa variedade de formas e apresenta alta resistência à solicitação mecânica, tá? E muito disso em função do baixo peso próprio. Então a gente tem uma estrutura resistente e leve, tá? Que vence grandes vãos. É a grande vantagem aí do emprego da madeira como estrutura. Alta capacidade de carga com baixo peso próprio, permite componentes de pequenas dimensões. Então, você vai vencer um vão lá de 5 metros, geralmente, qual que é a regra? No concreto armado, a gente tem ali uma peça de altura em torno de 10% do vão. Então, uma viga de concreto armado, para vencer um vão de 5 metros, ele vai estar ali na casa dos 45, 50 centímetros, o tamanho da viga. Na madeira essa espessura é bem menor, esse tamanho, essa altura, desculpa, é bem menor, em função do baixo peso próprio que ela tem, tá? Proporciona grande flexibilidade, a madeira ela flexiona, tá? Então com isso eu consigo trabalhar com curvaturas, eu pego uma lâmina, eu curvo ela, faço o travamento e eu posso ir curvando peça a peça, lâmina a lâmina e montando estruturas arqueadas aí. O arco ele sempre facilita, ele ajuda bastante nessa questão da resistência de peças estruturais. Possui alta resistência ao fogo. É mais seguro que um aço desprotegido em caso de incêndio, tá? Nesse caso, a lâmina mais externa que fica carbonizada acaba protegendo as lâminas internas, atrasando, no caso, o colapso estrutural. Ela é fabricada com uma estabilidade dimensional, tá? Então geralmente você tem um padrão de umidade, esse padrão de umidade é na casa de 12%, que corresponde aí à umidade de equilíbrio por norma, tá? Após a peça ela ser montada, ela é tratada, ela é impermeabilizada, então permitindo que esse percentual de umidade ele não ocorra variação. Ele não ocorrendo variação na umidade, ela pouco vai trabalhar, tá? Ela não vai dilatar muito, ela não vai diminuir muito no frio, então a gente tem um padrão, tá? Que vai evitar assim, vai responder de uma forma bem interessante no comportamento térmico ali, não vai dilatar muito no calor e não vai retrair muito no frio, tá? Essa proteção também garante resistência a substâncias químicas, gases, então uma série de conceitos, uma série de problemas que a gente tem geralmente em relação ao uso estrutural, tá? Substância química agressiva, ela não é só ruim para madeira, é ruim para concreto também. Então sempre a estrutura, a gente tem que considerar ela da forma mais impermeável possível, tá? Tanto na confecção de um concreto, a gente tem que fazer um concreto um pouco poroso, para bloquear essa entrada de gases ou bloquear essa entrada de substâncias agressivas. Na madeira é a mesma coisa. Então a madeira ela tem essa característica
dela puxar muita água, dela absorver demais, tá? Ela permitir a entrada de gases. Isso só vai ser possível bloquear a partir do tratamento. Se não tem um tratamento adequado para a madeira, o processo de deterioração dela é rápido, tá? Então, material natural e processado devido às técnicas de secagem e homogeneização da matéria-prima tem uma estabilidade consideravelmente maior do que a madeira para construção. Sem dúvida, até então, até o surgimento da CLT, que a gente vai falar logo na sequência, é considerado ali o melhor tipo de madeira, o melhor tipo de peça para usos estruturais, a madeira laminada colada. Aqui a gente tem outros tipos aí de madeiras industrializadas. Temos a madeira recomposta, tá? Também conhecida aí como OSB. Não tem muita função estrutural, o pessoal pode utilizar aí na confecção de móveis, ou então preenchimento, tá? Na construção civil, por exemplo, o pessoal que trabalha com steel e wood frame utiliza entre a estrutura ali de madeira ou a estrutura metálica desse modelo construtivo, eles utilizam muito a aplicação dessas placas de OSB, tá? Ela ajuda nessa questão de isolamento térmico, isolamento acústico, tá? Mas para uso estrutural, sim, realmente, para alvenaria convencional que a gente utiliza, ela é muito pouco utilizada. Outros tipos de chapa de fibra, mas aí já tem uma utilização mais restrita à indústria moveleira, tá? Chapas duras aí, obtidas de processamento de eucalipto. A gente tem esse modelo apresentado aí para vocês. Tem o MDF, também um modelo de madeira e mais voltado também para a indústria moveleira, tá? Produzido também com fibras aglutinadas com uma resina termofixa, tá? Consolidam sobre ação conjunta de temperatura e pressão. Chapa de partículas aglutinadas, tá? Aqui é utilizado o resto do resto. Não perde-se nada aí no processamento das madeiras, tá? Inclusive, esse resto aí geralmente é pinos, tá? Ou eucalipto. Então a gente tem uma madeira com essas características aí que vocês estão visualizando aí na tela, tá? Não tem muita função também não. E o CLT, tá? O CLT, digamos assim, é a grande novidade. Novidade não, porque já está sendo utilizado já tem algum tempo já, principalmente nos Estados Unidos e Europa, tá? Mas ele garante aí uma utilização estrutural muito mais eficiente do que a própria madeira laminada colada. O que diferencia a madeira laminada colada ou MLC, né, do CLT, tá? A disposição das fibras. Enquanto a madeira laminada colada a gente tem a fibra paralelamente disposta, então você tem uma em cima da outra, mesma orientação, na CLT a gente tem a fibra cruzando. Com a fibra cruzando, o que a gente tem? A gente garante uma certa homogeneidade da peça. Então não importa onde eu vou estar aplicando a carga, eu sempre vou ter um padrão de resistência, tá? Então, como a madeira ela é selecionada, eu não tenho aquela questão da anisotropia da madeira, tá? Que onde eu aplico ela é mais fraca, ela é mais forte. Então eu não tenho esse risco, porque onde eu aplicar eu vou ter fibra disposta no sentido paralelo. E também, lógico, vou ter fibra disposta no sentido perpendicular, mas isso é padronizado em torno da peça. Então é tirada essa seleção, ela é feita, tirada ali as partes ruins, tirada os nós, e escolhe-se uma madeira mais selecionada, tá? De forma com que fique um material bem resistente, bem interessante para utilização estrutural. Também consigo aí fazer arcos, consigo processar da mesma forma que eu faço com a madeira laminada colada, tá? Aqui a gente tem algumas imagens da CLT, então vocês podem visualizar até pela cor pelo desenho em si da peça, né? A gente tem aqui, por exemplo, ó, orientação nesse sentido, tá? Essa lâmina de cima, essa lâmina de baixo a gente já tem uma orientação nesse sentido. Então esse cruzamento ele é bem visível
a partir da coloração da peça. Então fica bem tranquilo aí da gente identificar. Tá? Tratamento da madeira. Tratamento da madeira obtido através de processamento ou conjunto de medidas que possam conferir à madeira em uso maior resistência a agentes de deterioração, proporcionando maior durabilidade. A madeira, se tratada, a durabilidade dela é indeterminável. Tá? Então a gente tem aí um material que, exposto ao tempo, sem nenhum tipo de tratamento, ele é perecível, ele estraga, ele apodrece de uma forma bem rápida, tá? Mas se tratado, ele torna-se um material bem resistente. Então a gente tem aí alguns fungos, tá? Ou alguns cupins, formigas, abelhas carpinteiras, brocas, mariposas, que gostam, que se alimentam da madeira. Tá? Esse processo de tratamento, praticamente ele consiste num inseticida. Tá? Um inseticida que vai tornar o gosto, em resumo seria isso, tornar o gosto ruim. Tá? Então esse material, esse cupim, por exemplo, que vai consumir a madeira, a madeira ela vai ter um aspecto que não é muito interessante para ele consumir. Então seria como se fosse um veneno para o bicho. Tá? Sobre os processos de preservação, são dois modelos, tá? Impregnação superficial e impregnação profunda. A superficial, você pega a madeira, você utiliza ali basicamente como se fosse uma pintura, uma aplicação externa em volta da peça. Geralmente é o mais comum. Tá? Você vai lá, por exemplo, você manda um telhado de uma residência, com o tempo você percebe ali que esse telhado está esfarelando, tá com cupim. O procedimento mais comum, o pessoal procura aí um tipo de tratamento, um material para passar nessa madeira. Muitas vezes, por muito tempo, o material mais vendido nesse sentido foi o Gimo-cupim. Né? Todo mundo já viu uma propaganda, já ouviu falar do Gimo-cupim. Então, o cara compra lá, ele é muito parecido com um verniz, né? Pega, aplica, pinta ali com um pincelzinho a madeira, ele garante esse tratamento superficial, tá? É como se fosse uma pintura. Ele não é tão eficiente. A tendência é que você precise, aí, com o decorrer do tempo, um tratamento ali renovar esse processo de tratamento, essa aplicação do material, pelo menos aí a cada 6 meses, 1 ano, tá? Porque a tendência com o tempo ele se dissolvendo, ele não é tão eficiente. Já o tratamento profundo, ele é feito uma aplicação desse material a partir de uma câmara, de uma autoclave, que vai, através de um processo de temperatura e pressão, vai impregnar toda a madeira com o material do tratamento. Tá? Então, definição aí do tratamento para madeira consiste em introduzir produtos químicos dentro da madeira, tornando-as tóxicas aos organismos que utilizam como fonte de alimento. Foi o que foi falado para vocês, né? Ele é como se fosse um veneno. Então, sem pressão, o processo de pintura, e com pressão, o autoclave. Aqui a gente tem a imagem de uma usina para tratamento de madeira. Isso aqui, no caso, seria o autoclave, tá? Você abre essa peça, coloca a madeira dentro, tá? E a partir da temperatura e da pressão, ele vai fazendo a impregnação. Tá? O que é recomendável? Quando que eu vou fazer um, quando que eu vou fazer o outro? Tá? Locais muito úmidos, por exemplo. Locais muito úmidos, eu tenho que fazer um tratamento de impregnação profunda em autoclave. Um local muito seco, eu já não tenho essa necessidade. Um tratamento superficial é suficiente para esse tipo de situação. Tá? Por exemplo, em relação às pragas. Tá? Locais muito frios, o cupim não se prolifera. O cupim ele gosta de uma temperatura ali na casa dos 25, 30 graus. Tá? Então, em relação às pragas, a temperatura, tá? Mas em contrapartida, por exemplo, um local muito frio, geralmente ele tem uma umidade ele é mais úmido. Tá?
Então posso ter problemas aí com outros tipos de situações, como o apodrecimento da madeira. Então, de uma forma ou de outra, tá? A questão de local úmido, local seco e a questão de temperatura é que vai definir para você que tipo de tratamento a gente vai utilizar na madeira, tá? Foi passado, se vocês puxarem aí o começo da explicação nossa sobre madeira em aulas anteriores, mostra lá essa questão da temperatura, 25 a 30 graus, mostra a temperatura adequada para proliferação dos fungos, tá? Então, quando a gente está dentro dessa zona na qual tem uma certa facilidade de proliferação de fungos, convém daí fazer esse tratamento em autoclave. Geralmente a gente tem esse processo de tratamento aí em algumas usinas, tá? O mais comum é essa impregnação superficial. Os produtos aí que são empregados no autoclave ou no tratamento superficial, basicamente são 3 tipos. O creosoto, que é o mais comum, tá? Que é um preservativo com característica oleosa. Então, ele tem como dificuldade nessa situação, como ele é um material oleoso, eu não consigo dar um tratamento em cima, tá? Ela vai adquirir um aspecto de gordura, e se eu for fazer alguma pintura, algum acabamento, ele não vai dar aderência. Essa é a desvantagem aí do creosoto, tá? Então, o pessoal costuma aplicar o creosoto em madeiras que não serão expostas, por exemplo, madeiramento de telhado, ele não vai ficar exposto na maioria das vezes, então aplica-se o creosoto. O CCA é um material aplicado na autoclave, tá? Específico para autoclave, então ele é impregnado através de pressão e temperatura, tá? Então ele é muito utilizado, porém ele não possui eficácia contra fungos manchadores. Então, qual que é a temperatura ideal para proliferação de fungos? Qual que é a umidade relativa do ar ideal para proliferação de fungos, tá? Então, se de repente o local onde eu estou não enquadra dentro desse intervalo, eu posso utilizar o CCA como uma alternativa, tá? Acho que, se eu não me engano, era 45%, foi passado nas telas anteriores, 45 a 65% de umidade do ar, tá? Que facilita esse processo de proliferação. Então, se não está dentro disso, aplico o CCA. Aplico não, na verdade é a fábrica, né, que faz esse processo de tratamento, que aplica esse tipo de material. E o CCB, tá? É uma alternativa livre de arsênico. O arsênico está presente no CCA, tem essa vantagem, tá? A diferença entre os dois: o CCB não possui o arsênico, tá? E também o CCB ele é levemente suscetível à lixiviação, tá? O que seria a lixiviação? Lixiviação é o desgaste. Então você aplica o material, com o tempo ele cria uma película, ele vai esmaecendo ali, seja ele principalmente por ação das águas. Então, por exemplo, uma madeira que pega bastante água, ele vai meio que lavando esse tratamento e vai levando embora, tá? Então ele tem que ser reaplicado sempre. Então, mesmo num tratamento mais profundo, um tratamento sob pressão, a parte mais externa ele vai, aos poucos, ele vai perdendo essa capacidade, essa impermeabilidade dela, e vai permitir a entrada de agentes agressivos. Então, essa é a desvantagem do material. Alguns outros materiais para tratamento, a gente tem aí o verniz e o stain, tá? Os dois produtos têm um ponto em comum, tá? Servem para o acabamento da madeira. Geralmente, até boa parte dos tratamentos superficiais que são feitos na madeira hoje é a partir desses dois produtos, tá? Tanto o stain como o verniz tem uma norma específica para eles aí, tá?
O do STEM é 11702. A norma classifica em duas categorias, tá? STEM preservativo de madeira com proteção fungicida. Então, posso aplicar ele no tratamento, na proteção, tá? E também o STEM exclusivo para acabamento, que não fornece proteção nenhuma para fungos, tá? Então, você compra ele como se fosse uma lata de tinta, né? Várias marcas aí fornecem esse tipo de material, Souvenir principalmente, tá? Que o verniz, uma lata de verniz, também muito utilizada há muito tempo para acabamento das madeiras. O verniz, ele tem o que a gente chama de acabamento de poro fechado, tá? A madeira, se você pegar ela numa visão microscópica, ela tem reentrâncias, ela tem sulcos. Isso, lógico, você olhando de longe você não consegue visualizar, mas uma visão mais perto, mais próxima dela, você vê que entre as fibras você tem espaços. O verniz, ele garante um acabamento de poro fechado. O que isso quer dizer? Ele cria uma lâmina por cima que garante um acabamento completamente liso, tá? Ele forma um filme, uma película espessa, tá? Que penetra no material e deixa esse acabamento liso. Essa é a diferença do verniz. O STEM não, o STEM ele penetra, então ele mantém essas imperfeições, esses poros abertos da peça. Então essa é a diferença entre os dois materiais, tá? Eu acho que é uma imagem que mostra na sequência. Aqui, ó, exatamente. Verniz, então ele preenche e forma essa película, esse filme. O STEM não, tá? O STEM ele já penetra diretamente. O que é importante em relação principalmente aos vernizes? O verniz muito cedo, tem alguns vernizes que eles garantem essa película e essa película fica muito rígida. Quando a película fica muito rígida, a tendência é que com o tempo ela começa a quebrar, tá? Ela quebrando vai ser um ponto ali onde vai entrar agentes agressivos, seja ela água ou gases, tá? Então essa película tem que apresentar uma elasticidade boa, tá? Então ela tem que trabalhar junto com a peça para não gerar nenhum tipo de fratura na película, no filme, tá? O STEM ele já é mais eficiente, tá? Ele tem até ele é hidrorrepelente, ele não permite a entrada de água, ele penetra com uma facilidade maior na madeira, tá? E ele tem geralmente aí essa proteção fungicida. Ele tem um desgaste aí homogêneo por erosão, por exemplo, peças em contato direto com a água, então ele vai desgastando. Qual que é a diferença, por exemplo, como são processos aí de tratamento superficiais, eles têm uma diferença entre eles. O verniz, quando ele começa a quebrar, quando ele começa a perder ele, para mim fazer a aplicação de novo, eu não posso aplicar ele diretamente em cima. Eu tenho que lixar todo o material, tá? Após lixar ele, fazer a pintura novamente, tá? Ele não vai ser eficiente se eu pintar por cima, porque o material por baixo vai estar quebrado e vai acabar ocasionando problema para a pintura que está vindo por cima. A tendência dela danificar com o decorrer do tempo. Não vai ser uma pintura eficiente, tá? No STEM não. O STEM ele não racha, tá? A única coisa é que ele vai soltando do pó. Então a manutenção dele é mais fácil. Eu limpo basicamente a peça e após a limpeza você pode fazer a pintura do material diretamente por cima. Já deu aí, pessoal, 30 minutos. Eu vou dividir essa aula em mais uma ainda, tá? Pro dia de hoje. Então eu vou gravar aqui, senão o arquivo que eu vou para subir aí pro YouTube acaba ficando muito grande. Só um minutinho.